Olá. Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da equação diferencial parcial da onda, tá certo? Lembrando que a dedução dessa equação eu não vou fazer aqui agora, por uma questão de tempo, mas tem o vídeo gravado, eu vou colocar para vocês lá no YouTube depois, eu vou resgatar do semestre passado. Bom, o que vem a ser a equação diferencial parcial da onda? A fórmula matemática dela é a seguinte: a ao quadrado d2u dx2 igual a d2u dt2, certo? Olha só que interessante. d2u dt2, quer dizer, se você for comparar com a equação do calor, que a gente acabou de estudar, qual que é a diferença fundamental aqui? A diferença fundamental é que essa derivada em relação ao tempo, ela também é derivada segunda. Na do calor era assim, né? Só para comparar. Alfa ao quadrado d2u dx2 igual a du dt. Era uma derivada primeira em relação ao tempo. Tá? E aqui é uma derivada segunda em relação ao tempo. Então, você vê, você mudou uma ordem aqui de derivada, você sai da equação do calor e passa para a equação da onda. Bom, o que é esse U? Esse U também, assim como na equação do calor, a gente considera esse U igual a U de xt, mas é óbvio que aqui ele não tem nada a ver com temperatura numa barra, que nem na equação do calor. Nesse caso aqui da equação da onda, a ideia é a seguinte, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. A gente imagina da seguinte forma, a gente imagina como se tivesse o eixo x, aqui na horizontal, digamos que aqui é o x, e você imagina aqui um eixo y na vertical, como de costume, né? E você imagina uma corda, quer dizer, o modelo aqui, para a gente pensar essa equação, é uma corda. Eu vou fazer amarela essa corda. E essa corda, ela está amarrada nas extremidades dela, como uma corda de violão, por exemplo. Então, você tem aqui, ó, aqui no zero, ela está amarrada, e ela tem comprimento L. Então, ela fica vibrando aqui, e aqui ela está amarrada também. Aqui seria x igual a L, né? X igual a L. É o L. Então, é como se tivesse, vamos dizer, um anteparo aqui, para ela ficar amarrada aqui no anteparo, né? Vou fazer melhor esse anteparo aqui. Aqui, ó. Tem um anteparo aqui onde ela fica amarrada, certo? E tem um anteparo aqui do lado de cá também. Quer dizer, essa corda está amarrada aqui nessas duas pontas e, ela, portanto, ela não se mexe, né? E aqui no meio ela fica vibrando, tá? Essa aqui é a ideia. E o que é o Uzinho, então? O Uzinho, ele é o deslocamento vertical da corda. Então, por exemplo, aqui nesse ponto x1, você tem aqui um ponto x1, vamos dizer. x1. Você tem aqui um outro ponto, vamos dizer que aqui seja um x2. Dois pontos quaisquer aqui do eixo x. Então, o que acontece? Olha só. Esse tanto aqui, ó, que a corda está se deslocando, esse tanto aqui seria o U de x2t, num certo tempo t. E nesse mesmo tempo t, esse ponto x1 se deslocou esse tanto aqui, ó. Então aqui você teria um U de x1t. Então o que acontece? Como que a gente pode, o que a gente pode dizer a respeito desse U? Esse U, ele é o deslocamento vertical da corda numa posição, ou num ponto x e num tempo t. Essa aqui é a ideia. Deslocamento vertical da corda num ponto x e num tempo t. É esse U de xt aqui que é a função U que é incógnita aqui da equação diferencial. Quer dizer, então eu resolvendo a equação diferencial parcial da onda, eu encontro justamente
a função que para qualquer ponto x em qualquer tempo t me diz quanto que a corda está deslocada para cima ou para baixo no seu movimento de vibração. Não é verdade? Está lá. Bom, olha aí, olha aí, olha aí. Então, o que que acontece? O que acontece aqui é o seguinte, turma. Como que a gente pode resolver isso aí? Bom, antes de resolver, quais são as condições de contorno e a condição inicial, né? Outra coisa, o que que é esse azinho aqui? Esse azinho, então vou fazer algumas observações aqui. Primeira observação aqui, o azinho, né? Primeira observação, o azinho. Esse azinho que aparece ali na equação a ao quadrado, esse a ao quadrado, ele é igual... Na dedução fica mais claro isso aqui que eu estou falando. Aqui eu vou só escrever. Tal dividido por ρ. Quer dizer, o que que é isso? Isso aqui seria... Isso aqui é igual a tensão na corda, dividido pela sua densidade. Seria uma densidade linear, né? A corda é um objeto... Tem uma dimensão só, tem só o x, né? Não tem área, volume aqui no nosso modelo matemático. Então, dividido pela densidade, tá? Seria uma densidade linear da corda, massa por unidade de comprimento. Então, você tem esse A ao quadrado. E se você tirar a raiz dele, quer dizer, dá a velocidade de propagação da onda na corda, tá? O Azinho, se você tirar a raiz do A ao quadrado, dá Azinho. Ele é igual à velocidade de propagação da onda na corda. Da onda na corda, tá? Interessante isso. Só para a gente saber aqui desse azinho. Bom, outra observação que a gente precisa fazer. A corda está fixa nas pontas. Ela está amarrada nas extremidades, né? Outra observação importante aqui para a gente pensar nesse problema. A gente está tomando o primeiro contato nosso com a equação da onda e aproveitando e resolvendo o problema da corda vibrante, né? Então, vocês estão vendo que, claro, que uma corda vibrante ela vai ser matematicamente descrita pela equação diferencial da onda. Você precisa achar esse U que vai te dando o deslocamento da vibração da corda ao longo do tempo. Ele vai sair como solução dessa equação diferencial. Mas a gente tem que fazer algumas observações, impor algumas condições. Então, primeira condição, a corda está amarrada. Tem as extremidades fixas, né? A gente diz assim, extremidades fixas. No caso mais simples aqui que a gente está resolvendo, extremidades fixas. Você pode resolver um problema onde isso aqui é uma barra, tipo um cabo de vassoura, e esse ponto aqui da corda é um anelzinho, uma argolinha que fica dentro do cabo de vassoura, o cabo de vassoura fica por dentro da argolinha e ela fica subindo e descendo. Você pode ter um problema assim, quer dizer, aí não está fixa a extremidade, né? Mas aí muda aqui toda a resolução, aí tem que ver, acho que tem feito no livro. Então, é isso, mas a gente vai resolver o caso mais simples com as extremidades fixas, né? O que significa extremidades fixas? Isto é, né? Ou seja, o deslocamento em zero, no ponto x igual a zero, em qualquer tempo t, ele é igual ao deslocamento em L, em qualquer tempo t, que é igual a zero, né? Vocês entenderam bem o que significa esse Uzinho, né? O Uzinho, ele não é fixo, constante, ele... Por exemplo, aqui tem um certo Uzinho, aqui tem outro. Ele varia com a posição e varia com o tempo também, né? Então, aqui são essas flechinhas azuladas aqui, são diferentes valores de U. São os deslocamentos verticais nos vários pontos diferentes da corda, né? Agora, nas extremidades, o deslocamento em zero, aqui nesse ponto, e aqui nesse outro ponto aqui, eles ficam constantes iguais a zero, porque a gente está considerando as extremidades da corda fixas, ok? Então, essa também é uma observação importante. Outra observação importante, a gente vai ter... Essa aqui seriam condições de contorno, né? E as condições iniciais para o tempo igual a zero? O que a gente poderia colocar como condições iniciais? Outra observação aqui. Vamos colocar algumas condições iniciais. Condições iniciais. Você viu que no caso do calor foi importante, a condição inicial
você saber o f de x, que era u de x0, temperatura em cada ponto x da barra no tempo igual a zero, quer dizer, você tem lá a barra e você tem uma distribuição inicial de temperatura, que é essa função aqui, f de x. Isso foi fundamental para lá no final a gente achar o Cn, que entrava no somatório, né? Então, essas condições iniciais a gente não pode desprezar, elas são importantes. O que nós vamos ter de condição inicial aqui no caso do problema da corda vibrante? Condições iniciais. A gente vai ter o seguinte, nós vamos ter, em vez de uma distribuição inicial de temperatura, a gente vai ter o formato inicial da corda. Qual que é a forma em tempo igual a zero da corda? Então, vamos colocar assim, ó. É a fotografia. No tempo igual a zero, você tira uma foto da corda. U de x0, que é igual a f de x, ele eu não coloquei aqui nas minhas anotações, mas eu vou colocar aqui na lousa. Seria o formato inicial da corda. Ou posição. Formato ou posição inicial da corda. Então, por exemplo, deixa eu falar aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho uma corda aqui, turma, amarrado entre dois pontos. Está amarrada aqui, como se fosse uma corda de violão. Eu pego ela aqui no meio com o dedo, faço como se fosse uma pinça aqui com o dedo, pinço a corda e puxo ela para cima. Tempo igual a zero. Então a corda está amarrada aqui nas pontas e eu pincei ela no meio e puxei. Então ela ficou com um formato parecido assim com um triângulo. Né? Claro que não tem a parte de baixo do triângulo, né? Só essa parte aqui. Foi um formato assim, como se fosse um V de ponta cabeça. E aqui é tempo igual a zero. Aí eu solto ela. O que acontece se eu pegar a corda do violão aqui, pinçar ela aqui no meio, puxar, aí vamos combinar, tempo igual a zero. Aí o cara tá lá com o cronômetro na mão, tempo igual a zero. 1, 2, 3, já. Quando ele aperta o cronômetro, eu solto a corda. Pum, ela fica vibrando, até faz o som da nota musical na qual aquela corda está afinada. Se for a primeira corda aqui de cima, é Mi, né? Então, pum, faz lá a nota Mi. E por que fez a nota Mi? Porque ficou vibrando. E essa vibração toda dela vai ser descrita lá por aquela equação diferencial. Mas qual era a posição inicial dela? Aí você tem que ver exatamente o ponto onde o cara pegou e puxou, você calcula aqui a função, vai ficar tipo uma retinha, sei lá. E aqui outra reta também. Esse é um tipo de posição inicial. Ou pode ser que ela esteja, o cara puxou por 2 pontos assim, aí faz um formato parecido com um trapézio. Você tem lá uma posição inicial da corda. Ou vai ver no começo ela já estava com uma posição meio parecendo uma onda mesmo, meio ondulando já. Enfim, você tem diferentes possibilidades para o formato inicial da corda. Quando o tempo é igual a zero e ela ainda não começou a vibrar. A partir dali ela vai ser solta e vai começar a vibrar. Vocês entenderam? Então esse f de x é importante. Ele equivale lá no problema do calor, ele é equivalente à distribuição inicial de temperatura. Tá? Mas ele é, na verdade, aqui no caso da corda, ele é o formato ou posição inicial da corda. Beleza. E tem também, turma, uma questão interessante que não aparecia para a gente ali no calor, na equação do calor, que é o seguinte. Seria interessante, além de saber esse U de x0, a gente saber também a derivada dele em relação ao tempo. A derivada do U em relação ao tempo, em todas as posições x no tempo igual a zero. Esse aqui vai dar uma outra função de x, vamos chamar de g de x. E o que ela significa, essa g de x? Bom, quem já estudou Física 1, quem já estudou cinemática, pode me responder essa pergunta. Se eu tenho as posições U de x e eu faço du dt, eu tenho as posições x em função do tempo, e eu faço dx dt, eu derivo as posições em relação ao tempo. O que é a derivada da posição em relação ao tempo? Exatamente. Então veja, quando eu falo u de x,
Tem U de xt, né? Velocidade instantânea, correto. Quando eu falo U de x, eu estou vendo as várias posições de cada ponto da corda. Eu pego ali a posição x. Aí, o que é x? X é só um ponto do eixo x. O que é U de x? São as posições U de x daquele ponto da corda, conforme a corda está vibrando. Se eu pego, então, esse U de x, ele vai passando com o tempo. Vamos dizer que eu estou no ponto 0,5. A corda tem 1 metro de comprimento. E eu estou no 0,5, estou no meio dela. Então, o x é 0,5. Só que eu tenho o U de 0,5t. U de meio, vírgula t. Que vão ser as diferentes posições verticais daquele ponto x igual a meio da corda. Se eu pego essas diferentes posições verticais, dá uma função isso aí, um f de t. Né? Que no caso vai ser U de t, U de meio, vírgula t. São as diferentes posições verticais daquele ponto em x igual a meio da corda. Ele pode estar fazendo assim, que nem eu fiz com a minha mão, ou ele pode estar fazendo assim. Ou ele pode estar fazendo assim. Você entendeu? Ou ele pode estar assim. Dependendo de como for o seu movimento ondulatório. Não se esqueça que não é só onda em corda de violão que é movimento ondulatório. Você tem também onda da superfície do oceano. Tá? Você tem onda eletromagnética, você tem onda de um tambor, você pega um tambor, bate aqui com a baqueta, e se você filmar aquilo com uma câmera especial e passar em câmera lenta, você vai ver que tem naquele couro ali do tambor, tem um movimento ondulatório que se forma ali, né? Então você tem onda eletromagnética, onda no tambor, onda na superfície do oceano, onda na corda do violão. Tem várias possibilidades. Então, não é que tudo vai vibrar rápido. Tem um que pode vibrar mais devagar, outro pode vibrar mais rápido. E como que você vai avaliar essa velocidade de vibração aqui do ponto? Ela é diferente daquela velocidade que eu falei antes aqui, ó, do Azinho. O Azinho, ele é a velocidade que a onda está se propagando na corda. Se fosse uma onda eletromagnética, o Azinho seria a velocidade da luz. É a velocidade que a onda se propaga, que ela vai embora no espaço. Mas essa velocidade que eu estou falando é você olhar na corda do violão, não a velocidade que a onda está se propagando na corda do violão, mas a velocidade de vibração mesma de cada ponto. Essa velocidadezinha aqui, não a velocidade de propagação, né? Então, essa velocidade de vibração do ponto X, ela é justamente a derivada do U de X em relação ao tempo, tá certo? Bom, só que, claro, ele até falou V instantânea ali, ele tem razão. A velocidade instantânea, você tem que escolher um tempo aonde você está medindo essa velocidade. E, no caso, o tempo que a gente escolheu é 0. A gente quer saber, numa função g de x, a velocidade de cada ponto x, por isso que é g de x, no tempo igual a 0. Então, não é só a posição de cada ponto x no tempo igual a 0. Essa da posição, que vai te dar o formato da corda, é o f de x. A velocidade, ela é o ut, é a derivada de u em relação a t, em x igual a 0, que é o g de x. Então, a gente poderia chamar esse g de x, que é o ut de x0, de velocidade inicial, porque é em tempo igual a 0, velocidade inicial de vibração, vamos colocar assim, ou de oscilação, vou colocar de oscilação vertical de cada ponto da corda. Tá? Estou descrevendo assim para diferenciar do Azinho, que é a velocidade de propagação da onda, de cada ponto da corda. Então tá lá. Então nós temos, estou fazendo algumas observações antes da gente resolver. A gente tem a corda amarrada nas pontas, a gente tem a posição inicial da corda, o formato inicial dela, que é o f de x, a gente tem a velocidade inicial de vibração dela, que é o g de x, é o tx0, né? Então, só para vocês entenderem bem o que é isso aqui. Esse utx0, ele é igual, você faz a derivada em relação ao tempo da U
de xt. Depois que você calculou a derivada, você substitui t igual a zero. É isso que esse símbolo aqui significa. E isso aqui vai dar como resultado uma função que você chamou de g, para diferenciar da f. Então, f é o formato, ou posição inicial, a g é uma velocidade inicial, certo? De oscilação vertical, de vibração vertical. Tá? Várias observações importantes, tá certo? Então, veja, o que a gente pode tirar disso aqui? Vou colocar aqui uma... vou colocar aqui uma conclusão, algumas conclusões iniciais que a gente pode tirar. Algumas conclusões iniciais, vamos colocar aqui. Algumas conclusões iniciais disso tudo que a gente falou. Algumas conclusões iniciais. Algumas conclusões iniciais que a gente pode tirar é o seguinte: bom, em primeiro lugar, se a corda está amarrada nas suas extremidades, U de 0T é igual a 0 e U de LT é igual a 0, a gente pode considerar, né, já vamos considerar algumas coisas aqui, que o F, que o F é justamente a posição inicial. Então, F de 0, posição inicial em 0, vai ser 0. Deslocamento no 0 vai ser sempre, inicial vai ser 0, porque vai ser sempre 0, ela está amarrada aqui na ponta. Né? Também ela está amarrada na outra ponta. Então, o F de L também é sempre 0. Tá? Outra conclusão inicial, a questão do G, da velocidade. Como a corda está sempre amarrada nas pontas, a velocidade inicial em x igual a 0 é 0, tá certo? E a velocidade inicial em x igual a L é 0 também. Alguém poderia me perguntar, professor, mas em todos os outros pontos, sem ser o 0 e o L? Em todos os outros pontos da corda, a velocidade também não vai ser 0? Olha, depende de como é o seu problema. Se for o problema igual aquele que eu descrevi, de você pegar a corda do violão, pinçar com o dedo e puxar, e isso aqui é ser o momento inicial do problema, a velocidade, ela está com velocidade inicial 0, nesse caso. Mas às vezes a velocidade inicial não é 0 nos outros pontos. Nas extremidades onde ela está amarrada, é sempre 0 a velocidade, inclusive a velocidade inicial. Mas nos outros pontos, depende do problema. Vamos supor esse caso que eu imaginei, de você pinçar a corda e puxar, e quando o cara falar 1, 2, 3, já, você solta, e ela vibra. Nesse caso, a velocidade inicial em todos os pontos é 0. Mas você pode estar num problema onde você bateu com a palheta na corda. Você deu ou com o dedo mesmo, você deu uma batida. Aí você considera que aquela velocidade inicial não é 0. Ela já está começando com uma certa velocidade inicial, não nula. Tá? Bom, você pode considerar que a corda já estava vibrando com uma certa velocidade quando você colocou tempo igual a 0. Bom, beleza. Essas são as observações que eu queria fazer para você. Bom, outras coisas que vale a pena comentar: a corda é elástica, a corda tem, os pontos dela não se deslocam na horizontal, eles se deslocam só na vertical, tá certo? Não tem deslocamento de um ponto X na horizontal. Isso é interessante também. E nós estamos considerando uma corda de comprimento L. Eu acho que isso eu escrevi aqui, né? A gente está... eu coloquei aqui L, né? Comprimento da corda é L. Quer dizer, está tudo acontecendo para... Deixa eu escrever aqui, né? Tudo isso aqui está acontecendo para X maior ou igual que 0, X maior ou igual que 0, menor ou igual que L, porque é justamente onde está a corda aqui. Bom, então como que a gente vai resolver essa equação? Eu vou resolver essa equação de 2 modos diferentes para vocês. E o primeiro modo, ele é análogo, a mesma metodologia do modo que a gente usou na última aula, para a equação do calor, é a separação de variáveis. Como a gente já acabou de fazer, ele está com ele mais ou menos fresco na mente, eu já vou começar por ele. Então, resolução da equação por separação de variáveis. Então, vamos lá. Primeiro método. Eu vou colocar assim.
resolução da EDP da onda, resolução EDP da onda, pelo método de separação das D variáveis, ou separação de variáveis, é o nome que se encontra ele em livro de matemática e física, variáveis. Bom, então olha só, lembra o que significa o método de separação de variáveis? A gente quer considerar as nossas soluções, U de xt igual a x de x vezes t de t. Essa que é a ideia na separação de variáveis. Tá? Bom, o que a gente faz? A gente tem que pegar isso aqui e substituir na nossa equação diferencial. Quem que é a nossa equação diferencial? Equação da onda. A ao quadrado, UXX igual a UTT. Não é mais calor, agora é segunda derivada em relação ao tempo também. Então vamos substituir. A hora que você substituir, como é que fica? Vai ficar A ao quadrado, D2 dx2 de x de x, t de t. Aí resultado. Do lado direito também substitui. Vai ficar D2 dt2 de x de x, t de t. Ótimo. Aí aquela história. Essa função tzão aqui depende só de tzinho, não depende de x. E essa função xzão aqui depende só de xzinho, não depende de t. Então elas podem ir para fora da derivada. Então como é que vai ficar? Isso aqui, vamos escrever do lado de cá, para ganhar um pouco de espaço. Isso aqui vai ficar a ao quadrado vezes x, ao quadrado vezes, x não, vezes t, né? Vezes t de t, vezes a derivada segunda apenas do x de x, em relação a x. Agora, do lado direito do sinal de igual, quem sai é o x, então vai ficar x de x vezes derivada segunda do t em relação a t. Tá lá. Bom, para simplificar um pouco a notação, podemos escrever assim, né? Simplificando aqui um pouco a notação, vai ficar a ao quadrado t vezes derivada segunda, vou até colocar derivada simples, porque essa função depende de uma variável só, igual a x vezes derivada segunda de t em relação a t. Agora, simplificando mais ainda a notação, a ao quadrado t, x, duas linhas, porque é a segunda derivada, igual x, t, duas linhas. Agora, separando aqui, ó, já que tem t e x misturado, vamos deixar cada um de um lado do sinal de igual. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, passa esse x para o lado de cá, x duas linhas. Lembra que ele não pode ser função identicamente nula, porque senão, lembra daquela história, a gente sempre foge da solução trivial. A gente quer fugir. A solução trivial seria u de xt igual a zero para todo x e para todo tzinho. Função identicamente nula. Tá? Ela seria a solução da equação diferencial? Seria. Se eu substituir aqui zero e calcular a derivada segunda, vai dar zero. Se eu substituir aqui a função nula, calcular a derivada segunda, vai dar zero. Zero igual a zero, resolveu. Só que é um caso trivial esse aí. É uma corda parada, que no começo estava parada e que continua parada sempre. Não precisa de equação diferencial para saber isso aí. Então, a gente quer um caso onde seja uma solução não trivial. Então, x com certeza não é a função identicamente nula, não é igual a zero. Nem o t também não é igual a zero, porque qualquer um dos dois ia provocar isso aqui virar zero e solução trivial. Então, x duas linhas dividido por x, t duas linhas dividido por t. Eu vou passar o a quadrado para o lado direito também. 1 sobre a ao quadrado
T, duas linhas, dividido por T. Aí vem aquele passo fundamental que a gente tinha discutido na outra aula. Isso aqui igual a menos lambda, tá certo? O menos lambda lá da outra equação que a gente estava vendo, que era a equação do calor, infelizmente eu fechei aqui, mas acho que dá para recuperar. Aqui, ó. Eu acho que é essa lousa aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Na aula passada, o igual a menos lambda, aqui, ó. Igual a menos lambda na equação do calor. O que ele provocou? Em primeiro lugar, eu expliquei por que tinha que ser igual a uma constante. E a explicação vale para o nosso caso aqui também. Isso aqui é igual a constante por quê? Porque x de x, t de t são totalmente dependentes, xzinho de tzinho. Então, eu posso imaginar o x parado, deixa o valor de x parado. Consequentemente, esse xão fica parado e o xão duas linhas ficam parados. Isso aqui não se mexe. E aí eu mexo só no tzinho, só no tempo. Aí esses aqui poderiam se alterar. Individualmente eles se alteram. O tzão deve se alterar e tzão duas linhas deve se alterar também. Mas quando você faz t duas linhas dividido por t, tem que ficar igual constante. Por quê? Porque se essa conta aqui, t duas linhas por t, se alterasse quando eu mexo o tzinho, esse lado direito aqui da equação iria mudar de valor e esse aqui estaria parado. Então você quebraria essa igualdade. E a igualdade já está provada aqui. A gente já veio caminhando com ela até aqui. Ela é válida, essa igualdade. Então, como eu posso deixar o xzinho parado e posso mexer só o tzinho, o que vai acontecer nesse caso? Isso aqui vai ter que ficar parado. Então, isso aqui tem que ser igual a uma constante. Tá? E tem que ser a mesma constante que esse aqui, porque os dois são iguais. Então, essa é a justificativa de por que é igual a uma constante. Agora, por que a gente coloca essa constante menos lambda? Se a gente olhar aqui na aula passada, esse menos lambda colocado aqui, ele gerou essas duas EDOs. E essa segunda EDO, ela quando resolvida, ela ficou, né? Em primeiro lugar, essa aqui deu seno e cosseno. Então, não apareceu exponencial na temperatura, porque isso aqui era a temperatura, era a equação do calor. Em cada ponto X, a temperatura não vai subir exponencialmente. Repare que nós estamos num caso sem fonte externa de calor. Né? E o que aconteceu na equação para o tempo? O fato de ter colocado menos lambda, passou esse menos para cá, virou mais, né? E aí o que aconteceu? Apareceu uma exponencial negativa. Cadê a minha resolução aqui do t? Cadê a resolução do t? Apareceu uma exponencial negativa, o que faz todo sentido aqui, ó. Exponencial negativa. Isso faz todo sentido porque, conforme passa o tempo, a temperatura tem que ir diminuindo, se não tem fonte externa de calor. Tá? Então, esse menos lambda, ele é fisicamente justificável pelo problema que a gente está mexendo. A mesma coisa vai acontecer aqui. Vamos ver aqui no nosso caso, igual a menos lambda. Aí, que equações que vão surgir? Isso aqui implica, vão surgir duas EDOzinhas aqui, ó. Vamos colocá-las aqui. Primeira EDO do x vai ficar x duas linhas mais lambda xão igual a zero. Passa o xão para lá, menos lambda x, volta para o lado de cá, já surgiu uma EDO. Outra EDO que vai surgir, essa aqui do t. Só que agora não é EDO de primeira ordem, que nem a do calor. Aqui era só t' no calor. Agora é t duas linhas. Mais ao quadrado lambda t igual a zero. Ok? Surgiram essas duas EDOs. Bom, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa determinar quem que é o x de x. Daqui vai sair, dessa primeira aqui tem que sair para a gente quem é o xão de x. Dessa segunda aqui tem que sair para a gente quem que é o t de t. E com esses dois resultados aqui em mão, a gente substitui o x de x aqui, o t de t aqui, você tem a solução, uzinho, da equação da onda. Aí é aquela coisa que eu te falei de fazer o programa. Você com a uzinho em mãos, você faz o programa de computador. O cara insere lá o azinho, que tem a ver com o material do qual a corda é feito. Ele insere qual que é a posição x, insere qual que é o tempo t, você diz para ele como é que a corda, qual é a posição que está a corda vibrando ali naquele momento, naquele ponto que ele escolheu. Tá? Tudo começa aqui, com a gente localizando, descobrindo quem é o x de x e o t de t, resolvendo duas EDOs. Repara que o método de separação de variáveis, novamente, ele reduziu uma EDP original que a gente tinha para um sisteminha de duas EDOs. Tá? Sisteminha de duas EDOs.
sistema de duas EDOs. Bom, e como que a gente faz para resolvê-las? Então, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, essa primeira EDO é idêntica à da equação do calor. A gente já resolveu lá, não vou fazer tudo de novo. Posso até mostrar para vocês aqui, tá? Primeira, vamos chamar essa aqui de 1, né? Essa aqui é 1, que nem a gente fez lá, e essa aqui é 2. Então, essa EDO 1, x duas linhas, mais lambda x igual a 0, se a gente voltar, não devia nem ter fechado aqui, ó. Se a gente voltar aqui na EDP do calor, a gente já trabalhou ela. Olha aqui. Para não ter que escrever aquilo tudo de novo. Cadê ela aqui? Ela está aqui, ó. X duas linhas mais lambda x igual a 0. Na aula passada a gente trabalhou e a gente chegou no quê? A gente chegou nisso aqui. Ela, para cada n, vai sair uma xn. Seno de n πx sobre L. Né? Primeiro a gente descobriu que uma das constantes era 0, né? Depois trabalhou a outra constante, mas, enfim, num primeiro momento, eu acho que eu fiz até Laplace aqui com vocês, ó. Aqui, ó, eu peguei ela, taquei Laplace e cheguei nisso aqui. A solução geral dela é uma combinação linear de cosseno e seno, com raiz de lambda dentro do cosseno e dentro do seno. Aí depois eu apliquei as condições de contorno, condições iniciais, e simplifiquei ainda mais. Então não vou fazer isso tudo de novo. Vou só voltar aqui e vou escrever assim, ó. Da aula passada, da EDP do calor, né? Da aula passada da EDP do calor, a gente sabe que isso aqui implica que x de x é igual a um C1 vezes cosseno de raiz de lambda x mais um C2 vezes um seno de raiz de lambda x. Raiz de lambda x. Fechou. Bom, e o que a gente tem aqui de condições iniciais e condições de contorno para ajudar a gente? O que a gente tem aqui é o seguinte, vamos voltar aqui um pouco no que eu tinha falado antes, né? O que eu tinha falado antes aqui? Está aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Olha lá o que eu tinha falado. Eu tinha falado, por exemplo, que ela está amarrada nas pontas, certo? Olha lá, U de 0t é igual a U de LT, que é igual a 0. A gente pode usar isso a nosso favor aqui? Vamos usar, com certeza. Por quê? Porque a gente vai dizer o seguinte, ó. Como eu tenho, por exemplo, U de 0t. O que significa U de 0t igual a 0? É uma condição inicial que a gente tem. Isso aqui implica o quê? Vamos voltar aqui, ó. Olha o que é meu U de xt. Tá vendo? Então, o que é U de 0t? Eu tenho que colocar 0 aqui e t aqui. Então, vai ficar... Isso significa que x de 0 vezes t de t é igual a 0. Só que aí entra aquela coisa da solução trivial. Multiplicação dos dois é 0. Vai ser o t de t que é 0? Se t de t for 0, você virou solução trivial aqui. Então, para a solução não ficar trivial, você pega o x de 0 igual a 0. Isso implica x de 0 igual a 0. Aí você substitui aqui o x de 0 igual a 0 na sua soluçãozinha aqui. Então vai ficar x de 0, que é igual a C1 vezes cosseno de 0, mais C2 vezes seno de 0, igual a 0. Conclusão. Seno de 0 é 0, sumiu. Cosseno de 0 é 1. Você vai concluir que o C1 é 0, igual lá na equação do calor. Então sumiu esse termo aqui. Ficou apenas C2, quer dizer, nosso x de x já se resume nessa altura aqui apenas a C2 vezes seno de raiz de lambda x. Olha lá. C2 vezes seno de raiz de lambda x. Porém, eu tenho a outra condição inicial. U de LT é igual a 0. Essa foi a primeira condição inicial. Segunda condição inicial. U de LT é igual a 0. Isso implica no quê? Mesma ideia aqui, ó. X de L vezes T de T igual a 0. Mas isso implica o quê? Que o T de T é 0? Não, porque daí cai na solução trivial. Implica que o X de L é 0. X de L igual a 0. Ok.
Ponto final. O que o x de L igual a zero pode trazer para a gente? Bom, nós já temos essa fórmula aqui do x de x. Vamos substituir. X de L é igual a C2 vezes seno de raiz de lambda vezes L. Vezes L. Então, o que acontece nisso aqui? Isso aqui acontece o seguinte. Isso aqui tem que dar igual a zero. Quais são as opções que você tem? Ou C2 é zero, ou esse seno é zero. Por que eu vou descartar a possibilidade de C2 é zero? Se o seu C1 já é zero, e você joga C2 zero, você zerou tudo isso aqui. Ficou x de x igual a zero. Caiu aonde? Solução trivial. X de x igual a zero. Isso aqui vira u de xt igual a zero, solução trivial. Você não quer trivial, então você não quer, com certeza você não quer esse C2 igual a zero. Apaga isso aqui. O que você quer, então? Seno de raiz de lambda vezes L é igual a zero. Isso implica que o seno de raiz de lambda vezes L é igual a zero. O que implica necessariamente que o raiz de lambda vezes L é igual a um múltiplo de π, que é onde o seno dá zero. Então, conclusão, você tem xn de x, ignora o C2, lembra que tem aquele lance de ignorar o C2 aqui, depois ele entra no Cn, naquela constante final. Né? Xn de x é igual, deixa o C2 de lado, fica seno de raiz de lambda. Quem que seria o raiz de lambda aqui? O raiz de lambda é nπ sobre L. nπ dividido por L. Então vai ficar npx sobre L, olha que interessante, ficou igual a série de Fourier. npx sobre L. Esse nosso xn, o que deu para concluir dessa análise aqui do x, é isso aqui. Nós obtivemos um conjunto de n soluções, né? Isso aqui tudo para n igual a 1, 2, 3 reticências. Tá? Para cada n você tem uma seno de npx sobre L, que é a solução da nossa EDOzinha para x. Tá? Então já temos uma família de soluções aqui para x. Agora, e da EDO para t? Como é que vai ficar a EDO para t? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, você percebe que essa EDO ela é análoga à de cima. A única diferença é que no lugar do lambda tem a ao quadrado lambda. Então, se a gente for escrever aqui a solução para ela, vamos colocar aqui, ó, segunda EDO, item 2. Item 2. Já vamos aproveitar tudo que a gente discutiu da EDP do calor e daqui também. E não vamos fazer todas as contas de novo. A gente tem aqui a T duas linhas mais a ao quadrado lambda T igual a zero. Então, de acordo com tudo que já discutimos, a solução aqui T de T vai ser igual a... Só que eu não vou usar a letra C1 e C2, tá? Porque já usei aqui em cima, para não confundir. Eu vou usar K1 e K2. K1 vezes cosseno de quem? De raiz disso aqui. Né? Agora não vai ser só raiz de lambda, vai ser raiz de A ao quadrado lambda, ou seja, A raiz de lambda T, mais K2 seno de... Porque aqui não tem só lambda, tem A ao quadrado lambda. Então, A raiz de lambda T. Mas é a mesma ideia que me fez escrever isso aqui, que é a mesma ideia que me fez escrever, que vem daquele Laplace que eu resolvi na aula passada para essa EDOzinha. Tá? Chega nisso aqui. Bom, beleza, e dá para simplificar? Bom, eu acho que sim, eu acho que tem coisa aqui a nosso favor. Por exemplo, olha só que interessante, vamos pensar nessa questão da velocidade inicial da corda. Se a gente considerar que a velocidade que a corda está parada, aquela ideia de você puxar a corda e depois soltar, velocidade inicial nula. Se a gente considerar isso, será que a gente pode concluir alguma coisa a respeito dessa função t? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco aqui. Por exemplo, no momento que eu escrevi isso aqui, ó, vamos voltar ali para o momento anterior aqui da aula. Aqui, ó. No momento que eu escrevi u de t, x, derivada em relação a t, x de zero igual a g de x, quer dizer, a velocidade inicial de vibração.
Se eu considerar que essa velocidade inicial é nula, aqui no nosso caso, que, para te dar um exemplo, seria aquele caso de pegar a corda do violão, puxar, ficar parado, 1, 2, 3 já, aí eu solto. Né? Nesse caso, será que não dá para a gente concluir que o T de T é zero? Vamos pensar aqui um pouco, vamos escrever algumas coisas aqui. Ó. Então, vou escrever assim, considerar agora, vamos ver se dá certo isso aqui, velocidade inicial de vibração da corda nula. Então, o que isso significa? Significa que aquele UT de x 0, que é igual ao g de x, lá que eu escrevi, é igual a zero. Velocidade inicial nula. Mas o que é UT de x0? Isso implica que, vamos pensar, talvez a gente consiga estou tentando conseguir alguma coisa para t que simplifique essa expressão aqui, igual a gente simplificou o x. O que isso aqui significa? Significa que derivada em relação ao tempo da u de xt, ela é, em t igual a zero, ela é igual a zero. Mas o que é derivada ali? Vamos fazer essa derivada. A gente está supondo que o u de xt é isso. Olha a nossa separação de variáveis aqui. A gente está supondo que o u de xt é x de x vezes t de t. Então, vamos inserir isso dentro dessa derivada aqui. Vai ficar a derivada em relação ao tempo de x de x vezes t de t. Em tzinho igual a zero, tem que dar igual a zero. Só que esse x aqui não depende de t, ele vai para fora. Então, isso aqui implica que x de x vezes a derivada só do t de t em relação a tempo em tzinho igual a zero, dá zero. Bom, aqui você tem de novo um produto. Esse x de x vezes essa derivada dando zero. Não pode ser o x de x, que é zero, porque senão é solução trivial. Então vai ter que ser a derivada, que é igual a zero. Então, essa derivada, já vamos para simplificar, chamar ela de t' de t, em tempo igual a zero. Ela tem que dar zero. Ou seja, o que isso aqui significa? O que é a derivada t' de t em tempo igual a zero? Ela é, para simplificar isso aqui. Opa, deixa eu colocar em amarelo para destacar aqui. Ó. Chegamos numa condição que pode nos ajudar aqui. T' de zero tem que ser igual a zero. Chegamos nisso aqui. T' de 0 a 0. Bom, isso pode nos ajudar? Com certeza. Pelo seguinte, nós temos aqui o t de t, dá para calcular o t' aqui com certa facilidade. O que seria a derivada? Então, vamos calcular o t' aqui. Vou deixar em laranja para você lembrar que eu estou pegando esse t' dessa expressão aqui. Né? Bom, todo mundo lembra a derivada de cosseno e seno aqui do cálculo 1 e regra da cadeia. Né? Aqui você tem uma soma, então vai ser derivada do primeiro mais derivada do segundo. Derivada do primeiro, K1 é constante, então fica aqui K1 vezes. Quem que é derivada do cosseno, turma? Só para ver se o pessoal está me acompanhando aqui, dá tempo de eu beber um suco também. Quanto que é a derivada do cosseno? Já era todo mundo. Tem mais ninguém aí. O cara tá o tempo todo falando sozinho e não sabia. Menos seno, aê, valeu, Carlos. Douglas, aê, valeu. Olha só, então vai ficar menos seno de A raiz de lambda T vezes a derivada interna. A derivada interna aqui vai dar A raiz de lambda. Mais, aí vem o K2 vezes derivada do seno, cosseno de A raiz de lambda T, vezes a derivada interna, que é A raiz de lambda. Tá? A raiz de lambda. Então, resultado. Isso aqui ficou. Esse é o T'. Vamos escrever ele certinho aqui. Ele é igual menos K1 A raiz de lambda seno de A raiz de lambda T. Mais K2
K2A raiz de lambda vezes cosseno de A raiz de lambda T. Ok? Só que o que a gente descobriu é T' de zero é zero. Quem que seria o T' de zero? Agora eu vou fazer em amarelo. T' de zero é igual, você vai substituir zero aqui no lugar de T. Então vai ficar menos K1 A raiz de lambda seno de zero, que é zero, vai sumir toda essa parte, mais K2A raiz de lambda vezes cosseno de zero, que vai dar 1. Isso aqui tem que ser igual a zero. T' de zero é zero. Ou seja, sumiu essa parte e ficou. Isso aqui ficou vezes 1. Qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega aqui A vezes raiz de... Não, perdão. K2 vezes A vezes raiz de lambda tem que ser igual a zero. Mas isso implica, turma, é o Azinho, porque aqui é a multiplicação desses três termos. Dá dando zero. Um deles, pelo menos, é zero. Pode ser o Azinho? Vamos checar. Se o Azinho fosse zero, o que iria acontecer? Se o Azinho for zero, sumiu tua equação. Destruiu, porque se A for zero, vai ficar UTT igual a zero. Resultado, U é igual ao quê? Uma função de segundo grau. Não, uma função do primeiro grau, né? U é AT mais B. Você acha que isso aqui é uma corda vibrando? AT mais B? Uma corda vibrando tem esse formato aqui de uma polinômio do primeiro grau? Claro que não. Isso aqui tem alguma coisa muito errada com A igual a zero. Não é A igual a zero que é a resposta certa ali. Outra coisa, o raiz de lambda é que vai ser zero? Bom, se raiz de lambda é zero, lambda é zero. Se lambda for zero, destruiu aqui o teu... Você ficou com T duas linhas igual a zero. Certo? T duas linhas igual a zero. Então, a parte do T vai ser um polinômio do primeiro grau também. Mas só que o lambda vai ser zero aqui também. Aí o x duas linhas vai ser polinômio do primeiro grau também. O x T e x vão virar polinômio do primeiro grau, a tua solução da tua equação da onda vai ser uma parábola. Porque isso aqui vai virar um polinômio do segundo grau. Também não acho que seja o lambda igual a zero. Quem tem que ser zero aqui é o K, é o K2. A gente acabou de descobrir que K2 é igual a zero. Aí sim, preserva o A, preserva a tua equação original, o EDP da onda, preserva o raiz de lambda. E o K2 é zero. Ou seja, essa parte aqui sumiu. Sumiu a parte do seno. Porque K2 é zero, isso aqui sumiu. Então o nosso T de T ficou só cosseno. Interessante. O x de x ficou seno, o T de T ficou cosseno. Olha que bonito que está ficando essa solução da equação da onda. E que também depende de n, porque você pode substituir o raiz de lambda por isso aqui, ó. Raiz de lambda é nπ sobre L. Então, vamos colocar aqui. Então, a princípio temos T de T igual K1 vezes cosseno de A raiz de lambda T. Porém, lembrando, né, que a gente já tinha dito antes, o raiz de lambda é igual nπ dividido por L. Então, colocando no lugar do raiz de lambda nπ por L, a gente fica com o seguinte, olha lá, que vai equivaler a isso aqui, que eu escrevi do xão. Vai ficar Tn de T igual cosseno, ignora o K1, assim como eu ignorei o C2 lá, depois a gente vai juntar essas duas constantes no Cn lá do somatório da resposta final. C cosseno, Tn de T igual cosseno de A N π T dividido por L. Isso para N igual a 1, 2, 3 reticências. Certo? Bom, e aí? O que a gente obtém a partir disso? Bom, já temos um x, já temos um t, nós podemos escrever agora aqui, até para fechar, ó, podemos escrever já temos o xn, o tn, podemos escrever um un, ainda não é
o U de xt solução final, mas já é um N, quer dizer, o Uzinho vai ser a somatória dos UNs. E qual que é o N que a gente conseguiu? Xn de x vezes Tn de t. Ah, e o que que significa isso aí? O que que é o Xn de x? Vamos voltar lá. Olha o Xn de x aqui, ó. Ele é seno de npx sobre L. Seno de npx sobre L. E o que é o Tn de t? Está aqui em cima. Tn de t é cosseno de n pi a t dividido por L. Olha que legal. Ótimo. Bom, aqui acabou o espaço, deixa eu vir aqui para o lado, né? O que que vai ser a... Você vai falar, professor, não me esqueci desse K1 que você jogou fora, não esqueci do C2 que você jogou fora, aqui, ó. Elas vão voltar agora, essas constantes. Elas vão voltar agora pelo seguinte. Agora eu vou escrever o seguinte. O U de xt, dessa forma, U de xt é igual. Olha lá, dessa forma, para fechar. Dessa forma, quer dizer, com todas essas considerações que a gente fez, a solução da EDP é dada por U de xt igual somatória de n igual a 1 até infinito, Cn, seno, agora esse Cn aqui está embutido nele o C2 e o K1 que eu joguei fora, antes, né? Voltou aqui. npx sobre L vezes cosseno de n pi a t sobre L. Olha que bonito. Essa é a solução da EDP da onda. Quer dizer, no lugar da exponencial negativa no tempo, apareceu um cosseno do tempo. Né? Seno vezes cosseno vai descrever a onda vibrando. Tá? Bom, faz o programa, o cara digita o x, digita o t, você entrega para ele a posição da corda? Não, falta determinar o Cn. Falta o Cn. Mesmo problema que teve lá no calor. Como é que a gente determina o Cn? A gente determina o Cn o seguinte, vamos lembrar que a gente tinha aquela condição aqui, né? Cadê ela? Que vai salvar a gente. É essa condição aqui, que eu não usei ainda. U de x0 igual a f de x, é o formato ou posição inicial da corda. Já usei isso aqui lá no xão, usei isso aqui no tzão, ainda não usei isso, ele vai ser utilizado agora para achar o Cn, que é a última coisa que falta. Então, vamos lá. A gente sabe a posição inicial da corda. Então, nós podemos afirmar o seguinte, olha. Aqui, ó. Para determinar o valor de Cn, lembre-se que nós sabemos, nós conhecemos a posição inicial da corda. A posição inicial da corda. Essa posição inicial da corda, ela é dada por quem? Ela é U de x0, que a gente chamou de, como eu mostrei lá para vocês no começo, f de x. Então, vamos lá. Então, eu posso... O que é U de x0? Já tem essa fórmula aqui. Eu posso fazer U de x0 na fórmula. Vai ficar U de x0 igual somatório de n igual a 1 até infinito, Cn, vezes seno de x, cosseno de 0, porque é x0. Então, vai ficar seno de n pi x dividido por L, cosseno de n pi a vezes 0 dividido por L. Cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Então, isso aqui vai ficar assim. Igual a somatório de n igual a 1 até infinito, Cn, seno de n px
dividido por L, vezes 1. Vezes 1, cosseno de 0 é 1. Esse U de x0 que deu isso aqui é o f de x. Isso aqui é igual a uma f de x. Então, você está vendo que é uma função. Esse x aqui está entre 0 e L, lembre-se disso, né? Acorda, desde o começo, quando eu fiz o desenho lá para vocês, eu fiz ela entre 0 e L. Então, você tem uma descrição de uma função entre 0 e L como uma série de Fourier em senos. Então, isso sugere para a gente a ideia de uma função ímpar. Então, eu faço uma só que ela está só entre 0 e L, quer dizer, eu posso fazer uma extensão ímpar dela. Então, extensão ímpar. Extensão ímpar. Como é que seria a extensão ímpar aqui? Você faz o seguinte. Você imagina. A ideia aqui é a seguinte, que esse f de x, ele está de 0 até L, ela está aqui assim, né? Fazer um desenho para me... Opa! Fazer um desenho aqui para me facilitar. Digamos que ela está aqui assim. Vamos supor que fosse essa aqui a posição inicial da corda. F de x é a posição inicial. Aqui é o 0, aqui é o L. O que seria fazer uma extensão ímpar? Você vem para cá, ó. Digamos que aqui seja o menos L. E você, em vez de completar a função assim, que seria uma extensão par, você completa a função assim. Repete isso aqui refletido para baixo aqui. Extensão ímpar. Bom, aí o que acontece? Acontece o seguinte, a série de Fourier dessa função aqui pode ser calculada, vai dar exatamente isso aqui, vai dar em senos, porque é uma função ímpar, e a gente conhece da teoria de Fourier que eu estudei antes com vocês, como é que calcula esse CN. Isso implica que o CN vai ser dado por 2 sobre L, integral de 0 até L, f de x, seno de n px, dividido por L, dx. Agora fechou o problema. Quer dizer, o cálculo do CN é feito através dessa integral aí. A justificativa da integral é... Qual que é a justificativa? Por isso que eu faço essa extensão ímpar aqui. Ah, por que você calcula o N com essa integral? Essa integral é justamente o cálculo do coeficiente de uma função ímpar por uma série de Fourier. Você sabe que a hora que você fizer isso vai dar realmente f de x, porque eu já vi aqui em cima que é f de x essa série de Fourier. Só que a f de x está definida de 0 até L. Ele fala, não tem problema, eu considero artifício matemático, eu considero uma extensão ímpar dela. Agora eu calculo a série de Fourier, menos L até L, pela fórmula de quando é função ímpar. Que é assim que a gente estudou antes. Né? Na função ímpar, o A0 e o AN, aqui na extensão ímpar, ó, vou botar aqui embaixo. Extensão ímpar, o A0 é igual ao AN, que é igual a 0, e o BN, que no nosso caso vai ser o CN. É dado por essa fórmula aqui, certo? Só você voltar lá na teoria da série de Fourier que você vê certinho. Ok? Bom, isso é o que eu tinha para falar para vocês da equação da onda resolvida pelo método de separação de variáveis. Então, eu vou encerrar o vídeo aqui e eu vou combinar com vocês o seguinte, ó, próxima aula